Neste exercício, pessoal, nós temos um sistema de referência que é de momento, ok? Então, se eu perguntar o que é que esse sistema de referência está pedindo, aí vocês vão responder: ah, professor, ele está pedindo um valor do momento, né, aplicado aqui em B, né? Vou tratar isso aqui como sendo A, isso aqui como sendo B, de forma que eu tenha uma rotação unitária. Beleza. Tem gente que vai dizer: ah, professor, ele está dizendo que ele quer um momento que eu aplique lá em B, dê uma rotação unitária e uma deflexão zero. Pessoal, eu não estou preocupado com a deflexão, não tem uma seta aí, então não se preocupe. Ele quer saber qual é o valor do momento que eu tenho que aplicar aí, de forma que em B tenha uma rotação unitária. Se esse B subiu ou desceu, eu não estou preocupado. Se eu tivesse preocupado, eu teria colocado uma seta para cima, uma seta para baixo, colocado a situação 2. Aí sim você vai se preocupar com relação à deflexão. Nesse caso, não. Ok? Então vamos resolver isso aqui de duas formas. Vamos utilizar a equação da linha elástica e vamos utilizar o princípio dos trabalhos virtuais que vocês já aprenderam lá em resistência. Ok? E análise 1 acho que também vocês já viram. Então beleza, vamos lá. Vamos começar com a equação da linha elástica. Aí vou colocar aqui, ó, equação da linha elástica. Ok, pessoal? Vamos começar com a equação da linha elástica. Então, primeiras definições, né, que nós vamos trabalhar com a mecânica. Nós temos duas relações diferenciais. A primeira diz que a derivada do esforço cortante é ser igual a menos o carregamento distribuído. E perceba, pessoal, que nessa viga aí, ó, não tem carregamento distribuído. Então eu posso afirmar que dV de x dx vai ser igual a menos o carregamento distribuído. Mas como não tem carregamento distribuído, isso aqui vai ser igual a zero. Ou seja, se a derivada do esforço cortante é zero, significa dizer que V de x é igual a uma constante. Beleza? Aí eu pergunto para vocês: eu tenho condição de contorno para esforço cortante? Aí vocês vão dizer: ah, professor, eu não sei qual é a reação aqui de força em A. Beleza, você não sabe. Mas você sabe também que lá em B eu só tenho um momento, ok? Só tenho um momento. Porque neste caso, quando eu tenho um sistema de referência, a primeira coisa que eu vou adotar é a aplicação de um momento aqui, ó. Como eu tenho no sistema de referencial um momento, então vem aqui para esforço momento. E meu sistema de referencial para deformação é rotação. Ok? Então eu tenho esse caso aqui, ó. Então perceba que para x igual a L, né? Muito embora para x igual a zero, você sabe que tem um engaste, e o engaste admite uma força, né, como reação, mas você não sabe. Mas você sabe que lá no final, o que é que tem que acontecer no diagrama de esforço cortante? Ele vai ter que zerar no final. Então não tem força. Então, para x igual a L, o valor do esforço cortante é zero. Essa é a minha condição de contorno. Para x igual a L, tenho V de L igual a zero. Ok? Então, como a minha função do esforço cortante é uma constante, eu vou dizer que V de x é igual a zero. E realmente é, pessoal. Não vai ter força aqui, porque não tem força, né? Somatório das forças igual em relação a y igual a zero. Se eu não tenho força, a força é zero. Ok? Então eu vou ter aqui uma situação que nós chamamos de flexão pura. Ok? O esforço cortante é zero. Beleza. A segunda relação que eu tenho é dm dx, ou seja, eu derivando o meu momento fletor em função de x, né? Isso vai me dar quem? Meu esforço cortante, mas isso aqui vai ser igual a zero.
Então, se eu derivar meu momento fletor, eu vou ter o esforço cortante, que é zero. Logo, o meu momento fletor, m de x, vai ser igual a uma constante, C2, porque eu derivando a constante, eu vou ter zero. Ok? Eu tenho alguma condição de contorno para momento fletor? Ah, professor, se eu tenho, ó, lá no final tem um momento aplicado. Então, o valor desse momento vai ser igual a m, ou seja, para x igual a L, lá em B, o valor do momento é mais m. Cuidado, pessoal, se eu tivesse colocado no sentido contrário, seria menos m. Perceba que esse m aplicado, ele provoca uma boquinha sorrindo, né, ó. Então eu tenho a seguinte condição de contorno, ó. Para x igual a L, tenho m de L igual a m. Logo, meu m de x vai ser igual a m. Ok? Então, a minha função é uma função constante de m. Ou seja, o que eu já defini, isso aqui é uma flexão pura. O meu esforço cortante é constante, então meu momento é zero, então meu momento é constante, ok? Então, beleza, vamos agora para a equação da linha elástica, né? Ó, eu vou ter na equação da linha elástica, vou colocar aqui, ó, a equação, a mecânica, muito embora isso aqui seja uma função, uma estrutura isostática, mas a mecânica não mexe com deformação. E eu preciso, né? Ó, preciso saber qual é o valor do momento para que essa rotação, é uma deformação, seja unitária. Então, a equação da elástica. Vamos para a equação da elástica. A equação da elástica diz que EI vezes a derivada segunda de y dx ao quadrado vai ser minha função m de x, que vai ser igual a quem, pessoal? A m. Logo, EI vezes, quando eu integro, né, ó, dy dx vai ser igual, integrando isso aqui, vai ser m vezes x mais uma constante 3. Rotação, isso aqui é rotação. Eu tenho alguma condição de contorno para rotação? Ah, professor, eu tenho, ó, no início é um engaste. E engaste não admite rotação. Então, para x igual a zero, rotação é zero. Ou seja, para x igual a zero, lá em A, eu tenho um dy dx, que é a rotação, igual a zero. Ok, pessoal? Então, o que acontece? X igual a zero, logo, você já determina que C3 é igual a zero. Ok? Então, você já tem aqui, pessoal, EI vezes a rotação vai ser igual a mx. Pronto. Se eu tenho a linha elástica para a rotação, né, ó, a definição de rotação, qual é a configuração que eu tenho? Agora já posso utilizar já a configuração, ó. Configuração de deformada. O que é que eu quero na configuração de deformada? Para x igual a L, ou seja, lá onde eu tenho meu sistema de referência, eu quero que dy dx seja igual a 1, ok? Então, pessoal, quando você substitui, ó, L vezes 1, que é a minha rotação, vai ser igual a m vezes L. Logo, m vai ser igual a I sobre L. Então, beleza, pessoal. Eu achei o momento que eu preciso aplicar em B, de forma que eu tenho que ter uma rotação unitária. É I sobre L. O que é que significa dizer isso aí sobre L, pessoal? Perceba que a gente utiliza nas deformações lá na resolução para rotação, né? 4 é I sobre L, 3 é I sobre L. Se lembram? Neste caso, pessoal, é I sobre L. Então perceba que essa situação aqui é muito menos rígida
do que, no caso, engaste, que eu tenho que aplicar 4i sobre L, do que engaste, apoio, que eu tenho que aplicar 3i sobre L. Vocês estão percebendo que agora a gente consegue ter uma visualização e uma interpretação da questão de rigidez, o quanto a estrutura é rígida, ok? Então, pessoal, eu falei da questão da rigidez da estrutura, né? Onde a gente tem que prezar não tanto por uma rigidez alta, mas sim por uma rigidez que seja bastante maleável, ou seja, quando você tem uma carga atuante, ela tem a capacidade de dissipar essa energia, ok? Obviamente que existem fatores com relação à deformação que vocês têm que seguir, ou seja, tem uma deformação máxima que a estrutura pode ter, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos resolver agora pelo método do princípio dos trabalhos virtuais, ou seja, o PTV, né? Isso você já deve ter visto lá em resistência dos materiais ou em análise 1. Ok? O que é que diz o método dos princípios dos trabalhos virtuais? Quando você quer uma deformação, pessoal, por exemplo, nesse caso nós temos uma viga, né, com o momento M aplicado, ok? Nesse vão L. Então, neste exemplo, você quer a rotação. Então, quando você aplica nessa mesma viga um momento unitário, já que você quer uma rotação, né? Você determina pela equação EI, como você quer rotação, dy dx, vai ser integral do momento m de x do real, né? Que é essa situação aqui dessa estrutura, vezes o momento da situação virtual dx, ok? Variando de 0 até o vão L. Então perceba, pessoal, que nessa situação real nós já determinamos o m de x, que é igual a um m constante. Neste método aqui do virtual, onde eu estou aplicando um momento unitário, a equação do meu momento basicamente é a mesma, ou seja, o meu virtual vai ser igual a quem? A 1. Ok, pessoal? Então, quando eu for utilizar agora o princípio dos trabalhos virtuais, né, eu vou substituir agora essas expressões, ou seja, EI vezes dy dx vai ser igual a integral m de x é quem? É m. O m virtual é 1, ok? Dx variando de 0 a L. Isso aqui vai ser igual, pessoal, a mx, né? Quando varia de 0 a L, substituindo, isso aqui vai ser m vezes L, né? Então, para uma rotação unitária, unitária fica EI vezes 1 vai ser igual a ml. Logo, o M vai ser igual ao EI dividido por L. Ok, pessoal? Esta é o resultado que bate exatamente quando a gente utilizou o método da equação da linha elástica. Ah, professor, quer dizer que quando eu quero determinar uma deformação, seja ela rotação, seja ela deflexão, é só eu equacionar o momento na estrutura e depois equaciono se eu quero uma rotação, um momento unitário. Se eu quero uma deflexão, uma força unitária. Exatamente. Ok? Perceba que quando você tem essa estrutura aqui, e você aplica esse momento M, ela vai se deformar dessa forma aqui, tá vendo? Então, nesse caso aqui, você vai ter um dy
dx, e nesse caso aqui você vai ter um y. Então, se eu quero saber qual o valor da deflexão para esse momento aplicado, aí eu vou trabalhar como? Vou trabalhar com o momento, m, né? E vou trabalhar, como eu quero agora a deflexão, com uma força unitária, ó. Note que eu vou colocar essa força unitária no mesmo sentido que eu acho que seja, tá entendendo? Mas eu posso trabalhar no sentido contrário. Mas aí você vai ver que o valor da deformação que eu vou encontrar vai ser negativo. Essa minha equação aqui, ó, m de x, ela vai continuar a mesma, né? Mas qual vai ser essa minha equação aqui em função de x do virtual? Se eu tenho uma força aplicada, aqui vai ter uma força 1 para baixo, né? Equilibrei? Não, porque eu gerei um binário. E esse binário vai ser anulado por quem, pessoal? Pelo momento 1 vezes L, ou seja, o momento L. Ok? Então, quando eu equacionar, vai ser o que, pessoal? L menos 1 vezes x. Né? Essa é a equação agora para o virtual. Perceba que quando eu coloco x igual a zero, o momento vai ser quem? L. Quando eu coloco o x igual a L, nesse ponto, o momento vai ser zero, e realmente é. Né? Então, se eu quero saber o valor da deflexão, agora vai ficar como o PTV. I vezes a deflexão vai ser a integral de m vezes o virtual. L menos x dx, variando de 0 a L. Ok? Então, quando você resolver isso aqui, vai ser y vai ser igual a integral de ml, tá vendo, ó, menos mx dx. Isso aqui vai ser mlx menos mx ao quadrado sobre 2, variando de 0 a L. Quando eu resolvo isso aqui, pessoal, I vezes y vai ser igual, ó, ml. Hoje eu tô ml ao quadrado. Deixa eu apagar aqui para depois consertar, mas eu tô errando muito. Isso é o mal de Alzheimer chegando. ml ao quadrado menos ml ao quadrado sobre 2, ou seja, ml ao quadrado menos ml ao quadrado sobre 2, isso aqui vai dar ml ao quadrado sobre 2. Logo, essa deflexão, pessoal, que vai acontecer nesse ponto, vai ser igual a quem, pessoal? ml ao quadrado sobre 2, o EI passa dividindo. Este é o valor da deflexão. Então, pessoal, faça o seguinte, olhem nos livros do Timochenko, tem umas tabelinhas de deformada e verifica qual vai ser o valor da flecha para essa situação aqui. E note que eu encontrei um valor positivo, ou seja, o valor da deflexão está exatamente no sentido que eu apliquei uma carga unitária. Ok, pessoal? E cuidado na questão do equacionamento do momento aqui, ó. Esse momento L, ele é positivo, que provoca a boquinha sorrindo. Já esse 1 aqui, ele causa um momento negativo, e ele precisa do braço de alavanca, onde eu estou adotando uma distância x para poder equacionar. Ok? É somente ter esse cuidado, né? Quando eu estou equacionando o momento de esforço cortante, eu tenho que obedecer, né? A boquinha sorrindo, positivo, boquinha triste e negativo. Mas lá no método da rigidez, não, a gente adota momento positivo, é aquele que está no sentido anti-horário, negativo no sentido horário. Ok, pessoal? Então esse é o valor da deflexão. Perceba que tanto faz eu utilizar o método da equação da linha elástica como o princípio dos trabalhos virtuais, que o resultado vai ser o mesmo. Caso vocês não se sintam ainda bom em princípio do trabalho virtual, peça para eu resolver exercício, porque isso a gente vai utilizar lá no método das forças, ok? Então dê um like aí e se inscreva no canal. Fui!